A Rádio Jara. Muito bem, uma ótima tarde aqui no Jara Notícias. Eu, Ederson José Engler e Edson Moraes. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Ederson. Boa tarde, nossos queridos amigos, queridas amigas que nos acompanham. Muito bem, estamos hoje aqui com a ausência de Gino Rondon, mas ele está aí em trabalho, Rondonópolis, fazendo um trabalho de treinamento. Mas não deixamos de cumprir a tabela, né, de fazer o que precisa ser feito, né, Edson? Claro, e com o ânimo renovado, né, depois dessa mudança, né, a emissora se reestruturando até para poder acompanhar a demanda que, felizmente, cada vez é maior de audiência. Sim, estamos aqui no novos estúdios, uma nova localização, bem próximo de onde estávamos, porém aí com uma estrutura um pouquinho melhorada, porque é o que o nosso ouvinte merece, né? Então ter o melhor. E como o Edson falou, sim, a nossa demanda vem aumentando, a gente vem pensando nisso e planejando tudo isso para sempre poder ter uma estrutura condizente com o nosso crescimento. E hoje nós vamos ter um bate-papo com Miriam do Ailib, diretamente de São Paulo. Daqui a pouquinho a gente faz a conexão aqui pelo Meet. Então a gente também tem essa disponibilidade de se conectar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Essa é a nossa intenção de trazer exemplos de vivências, sabendo que Miriam ela é uma campograndense, né, Edson? Fala para os nossos ouvintes aí um pouquinho sobre a história dela e já a gente se conecta com ela também. Eu tive o prazer, a felicidade, né, e a honra de conhecer a Miriam e até trabalhar com ela no governo de Mato Grosso do Sul, no final dos anos 1980, né? Ela era diretora de cerimonial e nós pudemos trabalhar, compartilhar um bom tempo e desde aquela época já se podia perceber nela uma mulher diferenciada, né? Usar aquele jargão que todo mundo usa, né? À frente do seu tempo. Ela é campograndense, de uma família tradicional, né? E ela fez jornalismo, foi para São Paulo e abriu novos horizontes e se consolidou. É uma das vozes de referência aí quando o assunto é sustentabilidade, economia popular, né? Aproveitamento de materiais descartáveis, entendeu? Em busca de alternativas para a economia, né? Social. E também é mais uma voz em defesa da democracia, né? Que é fundamental para o Brasil, né? Então é um prazer muito grande colocar a Miriam, né, nesse circuito aqui da nobre, tão qualificado da Rádio Jara. Muito bem. Então só estamos aguardando aqui o João Victor fazer a conexão aqui. A gente já vai começar o bate-papo com ela. A gente tem bastante assunto hoje, né, Edson? Temos aí hoje oficialmente a entrega de tudo pronto do famoso Aquário do Pantanal, agora o Bioparque do Pantanal. Temos aí anúncios, né, ligados à nossa querida política, né, nossa campanha desse ano aí, alguns anúncios que mexeram aí com muitas coisas na comunicação, no jornalismo. A gente vai falar bastante, mas vamos iniciar logo com a Miriam diretamente de São Paulo, só aguardando aqui a conexão para a gente poder fazer esse bate-papo e mostrar aí um pouquinho do trabalho dela em frente ao Instituto Ecoar, exatamente. O ECOA é outra grande marca, né, de organização não governamental, de credibilidade que atua também aqui em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Muito bem. E Edson, muitas situações até que a gente consiga se conectar aqui direitinho. Como que está aí esses planos 2022? O que se fala mais agora é essa questão da quem vai e quem não vai, né? Subir para ser candidato ou não. Nós temos aí os tais dos prazos fatais, né? Os prazos que definem. Por exemplo, dia 2 agora é o último prazo para que os prefeitos, vice-prefeitos, renunciem às prefeituras caso queiram ser candidatos este ano, né? Então aqui é esperada, né, com ansiedade pelo grupo dele né, e pela população, a renúncia do prefeito Marquinhos Trade do PSD, né? O ex-governador André Pontinelli também hoje teve
teve um timing positivo para ele, né? Que o tribunal, depois nós vamos falar sobre isso, Sim, sim. lançou suspeição sobre uma das denúncias formuladas pelo Ministério Público contra ele. É uma parada que ele ganha que parece que vai confirmando a pré-candidatura dele, né? Do ponto de vista legal. Também temos ainda algumas dúvidas, né? Nós não sabemos ainda quais serão os palanques que serão montados aqui para apoiar o presidente Bolsonaro, para apoiar o candidato do PT, Lula, para apoiar provavelmente esses dois nomes que disputam a terceira via aí, o Sérgio Moro, né, e o Ciro Gomes. E estamos na expectativa também desses arranjos, né? Com a criação das federações, parece... Cultura no mundo da música. Bom, de volta aqui nos estúdios da Rádio Jara. Agora vamos fazer o último teste. E se não der, a gente vai fazer uma ligação para Miriam, porque a gente tem muito que falar. Miriam, novamente, boa tarde. Vamos testar aqui. Boa tarde. Bom, agora estou ouvindo, mas bem baixinho. Mais uma vez, Miriam. Boa tarde a todos e todas. Espero que vocês estejam ouvindo bem. Sim, agora sim. Eu vou só passar o fone para o Edson, porque aí ele consegue te ouvir, Miriam. Agora vamos conseguir. Só um pouquinho. Esse aí é bem baixinho, aí você usa esse que eu consigo. Esse aqui você consegue ouvir melhor, tá? Não sei se você vai ter que tirar o chapéu. Vamos lá, diretamente com Miriam do Ailib de São Paulo. Edson, tá ouvindo? E bem, Muito bem, muito bem. Tá ouvindo também, Miriam? Perfeitamente. Ótimo, então agora vamos prosseguir. Estamos com vídeo, áudio. Sejam todos muito bem-vindos, nossos ouvintes aí, para esse momento muito especial aqui no Jara Notícias. Edson, tá aí ao comando dessa entrevista com a Miriam, diretamente de São Paulo. boa tarde, Miriam. Na verdade, o comando aqui é seu pela representação social que você tem. E estamos não só no país, mas eu vou falar particularmente primeiro pelo Estado, que tem muitas indagações fundamentais desses tempos difíceis, né? Tempos de guerra, tempos de semeadura de ódio, tempos de semeadura de desconforto. Mas, felizmente, nós temos vozes que se levantam para apostar na esperança, né? Para apostar num caminho comum para todos os brasileiros. E você é uma dessas vozes, Miriam. Nós já nos conhecemos há algum tempo, caminhamos juntos já na época aqui do governo, nos anos 1980. Você era bem menininha ainda, você tinha uns 16 anos de idade. E você descortinou horizontes importantes, né? Hoje está entre as pessoas credenciadas para falar sobre sustentabilidade, sobre as economias populares, as novas e inovadoras alternativas, né, que a sociedade, principalmente a sociedade mais necessitada, tem para sobreviver. Então eu faço a sua apresentação sem favor algum, sem querer ser agradável, sem querer, sabe? Eu estou falando apenas a verdade, Miriam. É um prazer ter você conosco para você poder responder algumas questões, né? E dá para a Rádio Jara esse privilégio, né? Essa honra de tê-la no seu hall de entrevistado. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Eu quero te dizer, Edson, que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês por vários motivos. O primeiro é que eu sou sul-mato-grossense, campo-grandense, então é sempre uma alegria estar com os meus conterrâneos, né? Segundo, é porque também é uma alegria estar com você, que é um jornalista, um escritor, pelo qual eu tenho grande admiração, grande apreço, além de ser sua amiga. Então é uma alegria dupla e eu espero poder conversar com vocês sobre os temas mais emergentes, mais contemporâneos, que todos nós precisamos estar a par. Nós
você disse muito bem, nós estamos vivendo algumas crises, né, concomitantes. Quer dizer, nós estamos ainda começando a sair de uma crise sanitária sem precedentes no mundo e aqui no Brasil, que tirou a vida de praticamente quase 650 mil brasileiros. Não é pouco, é uma cidade de médio porte, é como se fosse uma cidade de médio porte, onde todo mundo tivesse ido embora. É uma crise sanitária, foi um vírus que deixa sequelas, há muita gente com sequelas ainda, né, desse vírus. Então, essa crise sanitária se colocou com muita violência na sociedade, né, mundial, global, mostrando que aquilo que nós falamos, nós ambientalistas, nós ativistas, nós que trabalhamos com as causas socioambientais, falamos há tantos anos, né, que o mundo é todo entrelaçado, que a gente não pode viver como se a gente vivesse só na nossa comunidade, no nosso nicho, na nossa sociedade. As coisas são todas entrelaçadas, os fenômenos são entrelaçados. É uma grande rede, a rede humana, que habita a mesma terra, o mesmo lar, que é a Mãe Terra, o Lar Terra. Né? E ao lado essa crise sanitária veio mostrar isso, que o vírus, que vivia hospedado no animal silvestre, e que esse animal silvestre viu o seu habitat totalmente detonado, e ele passou a ter contato com animais domésticos, e dos animais domésticos o vírus foi para os humanos, assim como o vírus da AIDS e tantos outros vírus, e causou esse estrago todo. Então, só para completar a história do vírus, nós temos, os estudos mostram, os cientistas que mais se dedicam a esse estudo, dizem que nós temos bilhões de vírus tão ou mais nefastos que o coronavírus, o SARS-CoV-19, e que esses vírus estão todos, por exemplo, na floresta amazônica ou nas áreas que ainda estão preservadas, né? E que a qualquer momento, com esse ritmo de desmatamento, nesse ritmo de expansão urbana, esses vírus podem ser, eles estão lá em perfeita simbiose, eles não causam mal nenhum, mas à medida em que eles se liberam dos seus hospedeiros naturais, outras catástrofes muito maiores sanitárias podem acontecer. Mas não é só tempo de crise sanitária, né, Edson? Nós vivemos uma crise social também Exatamente. muito intensa, com milhões de desempregados, né? No Brasil, entre desempregados e desalentados, aqueles que não procuram mais emprego porque já desistiram, né? E os chamados sem, os que não estudam e não trabalham, nós temos aproximadamente 34 milhões de pessoas. Né? É uma situação gravíssima. Mas, além disso, a gente também tem uma outra crise que é mais grave ainda, que é a crise climática. Infelizmente, as pessoas, os governos, alguns governos ou muitos governos, e muitas pessoas, especialmente aqueles que têm uma visão mais imediatista, mais voltada só para o lucro, não percebem ou não perceberam até agora que mudanças são necessárias no nosso estilo de vida, que mudanças são necessárias na produção de alimentos, que mudanças são necessárias no nosso jeito de estar e ser, no consumo, na produção, no transporte, no descarte, porque o desequilíbrio que nós humanos causamos na Terra é imenso e ela não está conseguindo mais, ela está em estado de caos. E as coisas acontecem. Esse desequilíbrio causa, por exemplo, o desequilíbrio no clima. E o desequilíbrio no clima causa mudanças nas estações, acirramento dos eventos extremos. A gente viu aí, né? A gente vê aí no Centro-Oeste, por exemplo, o quão as secas têm sido severas e longas, né? Aqui em São Paulo, o quão as enchentes têm maltratado as pessoas, né? Nós vimos agora recentemente em Petrópolis as tragédias que cometeram em Petrópolis, antes na Bahia, em Minas, enfim, são eventos que sempre aconteceram, enchentes, secas, só que agora eles acontecem com mais frequência e com mais intensidade. Exatamente, Miriam. E aí, se me desculpe interrompê-la, mas eu estava me lembrando aqui que há coisa de 15, 20 anos passados, uma mulher
um ser feminino, bióloga. Ela deu vida a um desafio que precisava ser vencido e esse desafio foi vencido não só pela ação dela e de sua equipe, mas também porque houve o poder público acreditou no que ela estava fazendo, que você deve conhecê-la, né? Uma pessoa muito querida, a Neiva, o trabalho que ela fez para salvar, para defender as araras azuis, né? Hoje nós temos, eu não diria que temos uma superpopulação, mas hoje nós temos uma população muito bem recuperada das araras. Coisa de uns 4, 5 anos atrás, uma outra bióloga também, trabalhando em um projeto aqui em Mato Grosso do Sul, a Neiva também em Mato Grosso do Sul. Outra bióloga aqui em Mato Grosso do Sul, com um trabalho semelhante, ganhou um prêmio internacional, um dos mais cobiçados prêmios internacionais de defesa do meio ambiente e de sustentabilidade, com um trabalho que ela fez com a equipe dela, de pesquisar e de defender as antas, que são conhecidas como as lixeiras do Pantanal, né? As antas. Ela tem uma função no ecossistema extraordinária. E agora, recentemente, mais um professor, se não me engano, é da Universidade Federal da Grande Dourados, um professor, também foi premiado num trio, né? Era um prêmio para 3 pessoas, por uma pesquisa que ele fez de defesa do tatu. Um tatu que tem como habitat aqui o Cerrado, aqui a região pantaneira. O que eu quero te perguntar é o seguinte, Miriam. Esses são apenas 3 de alguns reconhecimentos internacionais para um trabalho de preservação, de evitar que espécies aqui na nossa região sejam declaradas extintas. Isto significa, enquanto uns comemoram, né, o prêmio, que tem que ser comemorado, mas não podemos esquecer que esse prêmio foi dado devido à ameaça, né, de sobrevivência dessas espécies. E aí é hora de se discutir incêndio, né, assoreamento de rios e altíssimas temperaturas. O que é que nós podemos fazer diante disso, Miriam? É o que eu estava dizendo, Edson. Tudo no planeta é interconectado. Na medida em que você desmata, você planta até a beira do rio, sem nenhum cuidado, você não mantém as reservas legais, você destrói as matas ciliares dos rios, dos córregos, de todos os cursos d'água, você está contribuindo para assorear esses rios. Na medida que se assoreia esses rios, a água sobe. E aí, quando tem chuva, a enchente é muito mais rápida, né? Que se o rio tivesse no seu leito profundo, no seu leito normal. Outro fato, outra consequência, por exemplo, do desmatamento predatório, da ocupação de terra, sabe, até onde, em todo centímetro de terra, sem se preocupar em manter a sanidade do solo, em manter a sanidade da água. Outra consequência é que você, com isso, você desloca todo o carbono, né, os gases de efeito estufa, que estão nas árvores, que estão nos arbustos. Então, na medida em que você desmata tudo, principalmente para a agricultura, você está aumentando a emissão de gases de efeito estufa e você está diminuindo o armazenamento e o estoque desses gases que ficam armazenados no solo, armazenados nas árvores. E com isso você está contribuindo para que a temperatura suba ainda mais. Então, essa junção e contribuindo para ameaças à biodiversidade. Nós temos no Brasil a maior biodiversidade do mundo, né? O Brasil é conhecido como um país, o termo técnico é um país mega biodiverso. Essa biodiversidade não é bobagem. Essa biodiversidade não é gostar de bichinho, como tem gente que fala. Não é isso. Essa biodiversidade é que mantém o equilíbrio dos ecossistemas, o equilíbrio dos biomas. Então, o tatu tem a sua função, o tamanduá tem a dele, as abelhas têm a dela, as onças têm, todos os animais e plantas e árvores, eles têm a função. Cada árvore, por exemplo, da floresta amazônica, ela joga para a atmosfera mais de 1.000 litros de água por dia no seu trabalho de fotossíntese.
Na medida em que a gente desmata, na medida em que a gente destrói essa biodiversidade, a gente produz esse desequilíbrio grave que nós estamos vendo nessa rede de vida, nessa teia da vida, né, como nós gostamos de dizer. Exatamente. E aí você tem todas as consequências que, infelizmente, se tornam cada vez mais graves e que, infelizmente, pessoas como esses pesquisadores e ativistas que você falou, que são milhões no mundo, né? Pessoas que, como eu e como tantos outros, que dedicam a vida, né, para essas causas, a gente encontra do outro lado muita gente também que parece que dedica a vida para destruir isso por ignorância e por ganância. Sim, é tão interessante ouvir esse tipo de assunto que eu, há muito tempo atrás, eu tinha uma empresa de paisagismo, uma floricultura, e eu adorava quando eu poderia criar um projeto que eu pudesse dar sustentabilidade ao próprio jardim. E me perguntavam, mas por que você coleta a água da chuva? Por que você irriga? Por que você faz o adubo da compostagem? Eu falei, porque eu preciso cuidar daquilo que eu planto, né? Eu preciso dar condições àquilo que eu planto. E hoje, né, eu percebo assim que se não tiver um cunho comercial, as pessoas parecem que elas não têm um interesse. Tem que ganhar alguma coisa. Né? É um fato errôneo? Não sei, mas isso não vem ao caso. Mas já que essa é a mola propulsora de tudo que motiva as pessoas a fazer algo, eu falo muito sobre empreendedorismo, né? E eu costumo colocar assim que o turismo é e pode ser algo que diferencie qualquer tipo de negócio. Pode ser o bar da esquina, um mercado, uma lavanderia, qualquer coisa que tenha o cunho turístico, ele começa a ser diferenciado no mercado. Eu fiz uma viagem a Gramado e eu me impressionei com a capacidade de zelo, regra, autarquias criadas para preservar a visibilidade daquela cidade. Por isso que é o que é. E quando a gente olha para o nosso estado, eu sou catarinense, mas eu já estou aqui mais da metade da minha vida, então eu sou sul-mato-grossense também. E eu vejo esse ecossistema maravilhoso que Deus providenciou e resistente ao extremo, que não conseguem acabar com ele, né? Por mais que vem sofrendo muito. E hoje, por mais que as pessoas olhem para a questão comercial, de ganhos, estão, eu digo assim, dando pouca importância para o processo futuro. Tanto é que o nosso Pantanal, principalmente Bonito, está sofrendo com a irresponsabilidade. A ganância, como você falou, Miriam. Hoje, questão de um dia de chuva, as águas cristalinas de Bonito já estão turvas. Precisava 40 dias de chuva antigamente. Hoje, com um dia, já está tudo turvo, não se vê nada. E é consequência do quê? Da irresponsabilidade? Sim, mas o progresso precisa. Não, mas eu acredito que tudo com um controle específico é como se a gente quisesse crescer. Planejamento, né? Planejamento. Eu falo empreendedorismo, inteligência, empreendedorismo. Então, o que está acontecendo? A migração da pecuária para a lavoura está, claro, tirando todas as pastagens do campo, eliminando pedras para não atrapalhar o maquinário, só que isso está soltando toda a terra do relevo e qualquer chuva leva tudo para dentro dos rios. Isso nós estamos falando com uma ascensão da agricultura nessa região há 5 anos, quem sabe, não mais que isso. É bem, 4 anos. É bem recente. Então, olha a consequência disso tudo, né, Miriam? Eu queria só trazer esse parênteses, porque o que você está falando sobre a Amazônia, sobre o mundo, olhar para o Brasil, aí eu falo assim, talvez será que o mundo não cuidaria melhor, né? Porque o brasileiro parece que ele não quer ser visto como tal. Deixa eu te falar uma coisa, complementar isso que você falou. Na verdade, a gente está vendo esse fenômeno também de sujar as águas, né? Também em Alter do Chão, lá no Pará, que é um paraíso ecológico, assim como Bonito, assim como o Pantanal. Também pelo mesmo motivo, em Alter do Chão é por causa da mineração, né? A mineração ilegal, a mineração que por muitos é considerada um progresso, mas a pergunta que não quer calar é progresso para quem? Se essa mineração é ilegal, ela sequer paga imposto. Sequer paga imposto. Então, é um pequeno grupo de mineradores que arrasam com aquela terra, né? É terra arrasada e não deixam nada para o país, né?
eles contaminam toda a água, eles contaminam o solo, provocam muitas doenças. Hoje você tem tribos indígenas que você faz exame e já vê que eles estão contaminados por mercúrio, e assim por diante. No Pantanal, o Pantanal sempre foi um ecossistema muito preservado, porque os pantaneiros, os verdadeiros pantaneiros, tanto os fazendeiros quanto os peões que moravam no Pantanal, a população local, sempre preservaram porque eles conheciam o movimento das águas. Eles sabiam quantas cabeças de gado eles podiam ter naquela terra, eles sabiam que eles não podiam fazer pecuária intensiva. Miriam, existia o respeito e Exatamente. e tinha a questão da condição da responsabilidade sobre assim, tipo, ano que vem estamos aqui, então precisamos disso aqui, né? Isso se chama pertencimento. As pessoas sentiam que aquele local pertencia a elas e que elas pertenciam àquele local. Então, os fazendeiros do Pantanal, até poucas décadas atrás, eles não deixavam caçar fora de época, eles não deixavam pescar no defeso, né? E não precisava nenhum cientista para explicar para eles o que era a capacidade de suporte do Pantanal. O peão sabia disso. E ele sabia por convivência, por observação da natureza. Infelizmente, as famílias cresceram, os pioneiros foram morrendo, aquelas fazendas começaram a ser divididas por muitos herdeiros, veio muita gente de fora que não conhecia o Pantanal. Eu me lembro na época que eu ainda morava em Campo Grande, nos idos da década de 1980, 1990, começo de 1990, a gente via muita gente que via de fora e apanhava muito no Pantanal, porque não respeitava o ecossistema, não respeitava as especificidades daquele bioma, né? Mas de uns tempos para cá, né, essa sede do lucro, essa visão do agronegócio, não todo agronegócio, hein? Existe um agronegócio que é bastante evoluído e bastante responsável, mas tem uma boa parte que não é, uma boa parte que ainda não compreendeu, né, que se eles continuarem atuando do jeito que estão, os maiores prejudicados, além das populações que vivem ali, serão eles mesmos, porque eles vão perder as terras. Sim. E Miriam, Eles vão perder a... sim, e para complementar isso também, pelo assunto do empreendedorismo, que eu sou fã e acredito que isso muda a vida das pessoas, e eu gosto de ressaltar os pontos, né? Que eu acredito que a gente precisa apontar o problema, mas eu digo que todo problema ele é uma mina de dinheiro, né? Ele tem uma solução logo no lado dele. E o agronegócio hoje, ele tem o turismo ecológico, o turismo agro, né? E aí eu tô vendo algumas fazendas pararem de explorar fisicamente a terra e começam a preservar para que pessoas paguem pelo visual. E isso fica significativo quando a gente fala em preservação economicamente inteligente. Isso, eu queria dizer para você, agradeço ter feito essa colocação, porque um dos focos do meu trabalho, Exatamente. eu não falei ainda, mas eu sou presidente do Instituto Ecoar, que é uma organização da sociedade civil de interesse público, que existe já há 30 anos e que se dedica à questão da sustentabilidade, construção de sociedades sustentáveis. E um dos nossos focos é o empreendedorismo responsável, o empreendedorismo solidário. Porque, como eu comecei dizendo, nós temos hoje 34 milhões de pessoas desempregadas ou desalentadas no Brasil, fora do mercado de trabalho. Essas pessoas vêm cada vez mais procurando empreender por conta própria, né? E o empreendimento, hoje, ele precisa levar em conta, o empreendimento que tem mais sucesso é aquele que leva em conta os princípios da sustentabilidade. Então, por exemplo, a gente vê a agricultura orgânica crescendo muito no Brasil inteiro, né? E por que ela cresce tanto? Porque os consumidores estão cada vez mais conscientes, né? Se a gente olhar para fora do Brasil, eu tenho o privilégio de viajar bastante para pesquisar, para trabalhar, enfim, você vê que há 10 anos atrás, você ia para a Europa, você via um ou outro estabelecimento escrito orgânico, ou bio, como eles dizem, né? Hoje você vai, em cada esquina tem 2 ou 3
mercados orgânicos, cafés orgânicos, restaurantes orgânicos, etc. Porque as pessoas que têm mais consciência, e cada vez é um número maior, felizmente, elas sabem que não pode, que não dá para comer tanto veneno, que não dá para comer, enfim, uma produção agrícola com tanto defensivo e com tanto adubo químico, etc., que isso faz mal, né? Então, as pessoas estão preferenciando. À medida que elas preferenciam, aumentam as produções orgânicas. Aqui a gente já vê, e eu espero ver isso muito em breve também aí no Mato Grosso do Sul, que são iniciativas de comunidades mesmo, de bairros, de comunidades, de grupos que se juntam para montar uma horta orgânica, para fazer um telhado, por exemplo, um telhado para coletar água de chuva e para usar essa água de chuva para molhar a sua horta, o seu pequeno pomar, e usar os resíduos orgânicos para fazer o adubo orgânico de alta qualidade. Esses pequenos empreendimentos que parecem bobagem, que muita gente ainda não chegou ao estágio de compreender a necessidade desse novo modelo, né? Novo modelo econômico, novo modelo civilizatório do planeta, as pessoas assim, mas vai matar a fome com horta orgânica do mundo? Claro que não. Nós não estamos dizendo que tudo vai ter que ser orgânico, mas a gente pode sim caminhar para que toda a produção de legumes e verduras seja orgânica, né? Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, por lei, as escolas são obrigadas, o poder público é obrigado a comprar 25% dos produtos hortifruti de produção orgânica, só para as escolas. Só não compra mais porque não tem mais produção, né? Então, esse é um caminho e dá muito dinheiro, porque o orgânico realmente custa um pouco mais caro. Então, para o produtor, para o empreendedor, é vantajoso. Outra grande vantagem, por exemplo, é o trabalho com reciclagem. Quer dizer, é um absurdo, mas é um absurdo, é uma coisa que assim, me revolta eu ver o número, a quantidade de desperdício de resíduos que a gente ainda tem no Brasil. Enquanto a gente tem países em que os resíduos recicláveis, né, os resíduos sólidos, são reciclados em 40%, 50%, no Brasil é 2%, 3% ainda, né? Isso é um absurdo, porque você precisa reciclar para diminuir a pressão sobre os recursos naturais, né? Você precisa reciclar, porque no Brasil você tem 1 milhão de famílias que trabalham com coleta seletiva. Então, você gera trabalho e renda para esse 1 milhão de famílias, né? Quando você recicla, você prolonga em muitos anos a vida útil de um aterro sanitário. Vocês sabem que são pessoas cultas e sabem muito bem que um aterro sanitário, para uma cidade ter um aterro sanitário, isso exige uma quantidade, uma área enorme. E é caro, é muito caro para fazer um aterro sanitário. Então, e o aterro se esgota, né? Dependendo da quantidade, ele vai se esgotando. Então, por que nós vamos jogar no aterro alumínio, vidro, papel, plástico, que podem voltar a ser matéria-prima para entrar no ciclo de vida novamente dos produtos? Por que nós vamos jogar os resíduos orgânicos que podem se transformar em adubo? Até para ganhar dinheiro, né? Porque eu conheço condomínios aqui em São Paulo, por exemplo, no Paraná, que tem composteira, todo o resíduo orgânico é compostado, as técnicas hoje são fáceis, não dão cheiro, não criam vetores, insetos, nada disso, e eles usam para os jardins do condomínio e vendem, para gerar renda. Vendem. Então, tem muita coisa para gerar renda e tem muita coisa, muita atividade sustentável que pode ser feita. Você falou no turismo. O turismo é uma delas. Quem é que gosta de ir para um lugar feio? Quem é que gosta de ir para um lugar sujo, uma praia com lixo, né? Um campo mal arrumado, um campo desmatado? Ninguém gosta. O que a gente gosta é de uma natureza preservada. Quando você paga para ir a algum lugar, você quer encontrar tudo bonito, tudo Sim. limpo. Ei, Miriam, e quando você fala assim em turismo, eu tenho um projeto assim, até a gente vai voltar a conversar, tá? Eu adorei essa história do como fazer dinheiro preservando tudo, sabe? Isso é importante.
E quando eu trago essa consideração do empreendedorismo, ele cabe em qualquer coisa, em qualquer negócio, e principalmente quando ele há um valor agregado. E quando você preserva, eu há muito tempo atrás eu fiz um projeto sustentável para até foi para uma grande empresa multinacional, porém que não foi aprovado porque o que eles consideraram foi que eles não ganhariam dinheiro com aquilo. Mas tudo bem, né? Só que o projeto era eliminar o consumo de água, ou melhor, usar todo o consumo de água de um restaurante para utilização no jardim e nos vasos sanitários. E na produção, no caso da empresa, eles não podiam mais tirar água do rio para produzir o veneno para jogar lá na lavoura. Então eu resolvi o problema deles. Porém, o valor, ou preço, no caso, que eles consideraram, não geraria valor de retorno. Só que hoje se sabe, e eu fiz cálculo, hoje, por mais que o orgânico parece ser mais caro, na verdade ele é insignificante perto do preço e do estrago que causa o químico. Custo-benefício ainda. Exatamente. E outra situação, quando a gente vem falar do turismo, aí eu fico muito entusiasmado. Porque assim, a gente não move só uma imagem bonita, tipo eu vou num canyon e vou olhar e tirar uma foto e tá tudo bem. Não, eu tenho toda a gastronomia da região envolvida, eu tenho os costumes da região, então eu tenho a cultura inserida. Eu vou resgatar, eu vou resgatar a história do tio João, sei lá, quem seria aquele morador peculiar de uma residência lá do fundo de um bairro. Gerar valor à vida das pessoas através da história que elas têm. Isso, para mim, o turismo ele representa. E dentro do empreendedorismo, aí vem a comida típica. Eu digo que a identidade do local é o melhor produto que alguém possa vender. Então, eu tenho um projeto, depois eu te explico mais, senão eu e o Edson vamos te tomar aí o tempo da noite toda, porque o assunto é importante quando alguém está se beneficiando. E nesse sentido... Na verdade, veja, o turismo, ele é um grande gerador de emprego, um grande, sabe? Porque a gente precisa pensar o seguinte, a pecuária, o agronegócio gera pouco emprego, tá? Gera pouco emprego, gera renda, gera riqueza para o país, mas gera pouco emprego. A indústria, hoje, a chamada indústria 4.0, ela praticamente gera pouquíssimos empregos. Por quê? Porque é tudo automatizado. Já era antes da pandemia e está sendo muito mais agora. As indústrias, para serem competitivas, elas precisam entrar nos esquemas de automação e estão entrando com tudo. Então, onde é que estão os empregos? No mundo, não estou falando do Brasil só, estou no mundo. Onde é que estão os empregos? Os empregos estão na educação, que cada vez precisa ter mais gente trabalhando para ela poder se pulverizar para todo e qualquer lugar. Todas as pessoas precisam receber educação de qualidade. Na cultura, a cultura é uma grande geradora de emprego, ao contrário do que alguns governos, inclusive o nosso governo federal, pensam. A cultura tem uma importância fantástica para gerar emprego. Qualquer espetáculo que é montado, seja uma ópera, seja um musical, seja uma peça de teatro, seja um filme, emprega milhares de pessoas. Tipo, enquanto tem um no palco, tem centenas cuidando do palco. Né? Os grandes eventos, por exemplo, culturais, aqui a gente vive muito isso, aqui em São Paulo, eles trazem uma riqueza extraordinária para a cidade, porque vem milhões de pessoas para assistir um musical que esteja na moda, ou um show que venha, ou, enfim, para o carnaval de rua e essas coisas. E outro grande empregador e outro grande gerador de postos de trabalho é o turismo. E o turismo hoje não se admite mais um turismo predatório. Quer dizer, o turismo a gente precisa olhar a vocação da região, olhar a região, porque os governos precisam fazer isso, a sociedade precisa fazer isso, olhar a vocação daquela região, cuidar daquilo e inserir os diferentes segmentos da população naquele projeto que tem que ser conjunto. A gente vê, por exemplo, recentemente eu vi na Espanha, uma região inteira, né, a região de Extremadura, inteira voltada para a questão do queijo. Por quê? Porque eles fazem uns queijos muito interessantes. Então, esses queijos ganharam um certificado de origem e a cidade inteira é montada em torno do queijo.
né? Festival de queijo, restaurante de queijo, loja de queijo, música de queijo, tudo de queijo. E virou um ponto turístico. Você vê isso em inúmeras cidades, né? Cidades que produzem vinho. E aqui, nós, aqui no Brasil, no Mato Grosso do Sul, quer dizer, a gente tem uma produção muito bacana de doces, de pratos típicos. A gente tem uma música regional maravilhosa, maravilhosa. Basta dar uma olhada aí, quantos, né? Quantos Aqui está um fiel, né, ouvinte da música sul-mato-grossense. Quando o Gino Rondon e Edson estão juntos, eu fico ouvindo e fico falando que história. Eu fico experiente cada programa aqui. E nós temos poetas, nós temos cantadores, nós temos tudo aí. O que precisa é as pessoas entenderem. E esse estilo de vida mais rural é muito apreciado, né? É muito apreciado. A gente não precisa pegar uma fazenda e botar uma máquina de jogar, essas máquinas automatizadas, a gente vai botar uma montanha russa? Não, a gente precisa botar coisas que sejam típicas da região. Sim. Contratar os sanfoneiros da região. Contratar as cozinheiras da região. Quando a gente fala em ecossistema, a gente fala da população que é parte do ecossistema, né? Mas ó, eu poderia ficar a noite toda aqui falando realmente sobre essa área do empreendedorismo, que para mim é o que move o mundo. As pessoas elas conseguem transformar suas vidas através do empreendedorismo. E a gente já está aí há quase 40 minutos de entrevista. Passa rápido quando a entrevista é boa, né, Edson? Edson, alguma pergunta aqui para Miriam? Eu só queria fazer uma pequena observação, Miriam. Sim. Veja bem, a gente vem caminhando com os tempos da economia, a gente vem caminhando. Antes era o terceiro setor, agora tem quarto, quinto, sexto, sétimo, vai abrindo. Né? Eu acho isso bom, né? Porque vem a criatividade. Né? Eu não sou um inimigo do progresso, eu acho que ninguém é. Eu não vejo. Você falou da máquina, né, que entra lá na Terra. Eu não sou um inimigo da máquina, né? Ela é invasiva, sim. Eu acho que você pode planejar o agronegócio e ajustar os ponteiros da sustentabilidade humana, primeiramente. A sustentabilidade da vida. Um amigo que foi deputado já, hoje é radialista, aliás, ele era radialista, sempre foi radialista, um grande compositor, o Sérgio Cruz, ele fez uma letra chamada Guavirais. Você deve gostar de Guavira, né? Gosto, outra uma saudade. Um verso dessa música do Sérgio diz o seguinte: a praga de aço invadiu o cerrado e cometeu sua devastação. O meu sertão está muito mudado, com arroz e soja em qualquer direção, e os guavirais já não florescem mais. Veja bem, Miriam, nós temos aqui, eu não sei se eu estou certo na minha conta, mas parece-me que nós temos 17 modalidades diferentes de turismo. 17 modalidades é muita coisa, né? Nós temos aqui como elementos na composição desses estragos que a gente tem, né, a agricultura invasiva, expansiva, né, a agropecuária, as hidrelétricas também, que afetam os rios, né, e a expansão imobiliária. A expansão urbana está afetando, né? Tá, tudo bem. Mas veja bem, quando o Ederson fala em empreendedorismo, você faz esse alinhamento tão inteligente. Nós estamos falando para quem rege políticas públicas, estamos falando para o produtor, né? O produtor de cultura, o produtor de gado, o produtor de soja, o produtor de cinema. Mas falta um elo fundamental nisso, a meu modo de ver, não sei se você concorda comigo, se o Ederson concorda, que é a criança, a formação da criança. A escola debate empreendedorismo, a escola debate a sustentabilidade como deveria debater. A criança adquire essa cultura, Miriam? Olha, eu acho que nós evoluímos muito em matéria de educação ambiental nas escolas. Hoje, as crianças, eu falo que o problema hoje não são as crianças, são os adultos, né, que são mal formados. Mas as crianças, em matéria de educação ambiental, de conservação, de não desperdício, elas melhoraram muito. Elas já têm bem mais consciência, inclusive corrigem os pais.
de empreendedorismo, acho que nós estamos muito atrasados. Eu não vejo essa educação empreendedora nas escolas, nem nas universidades, e muito menos a educação empreendedora para o coletivo. É um vácuo mesmo. É um vácuo. A gente ainda faz uma educação para a economia muito individualizada, muito competitiva. Eu agora estou muito dedicada à formação de lojas e empreendimentos colaborativos. Nós estamos com 4 empreendimentos colaborativos aqui em shopping centers em São Paulo, agregando mulheres, produtoras, pequenas produtoras, e trabalhando com elas a questão da solidariedade e da cooperação ao invés da competitividade. Não é fácil, porque todo mundo é criado para competir, né? Mas a gente tem tido resultados extraordinários. A gente não é contra, veja, eu não sou contra o progresso, eu sou contra o progresso a qualquer preço e qualquer custo, o progresso que não se sustenta. Hoje, essa visão anos 70, infelizmente, que ainda predomina, especialmente nos países em desenvolvimento, como o Brasil, essa visão dos anos 70, que a gente precisa ocupar, que a gente precisa desmatar e ocupar, isso aí é uma visão totalmente ultrapassada. Anacrônica mesmo, né? Anacrônica. O que a ciência nos mostra, Edson, é que nós podemos sim, né, produzir alimentos com qualidade, com eficiência, com produtividade. A gente pode sim fazer pecuária. A gente pode, ao mesmo tempo, a gente pode e deve preservar áreas. É o que você falou, é o que o Ederson falou, exatamente isso, é isso que ele pontua no empreendedorismo. Por exemplo, a gente plantar cana do jeito que está plantando, a gente tem aquelas plantações extensivas de eucalipto, por exemplo, que acaba com a área de uma região, isso tudo precisa ser pensado, estudado. Até pouco tempo atrás, as pessoas não tinham essa consciência. Hoje a gente tem. Diagnóstico é o que não falta. Se você olhar qualquer pedaço de terra no Brasil, se for pesquisar, tem diagnóstico, tem tecnologia para melhorar aquilo, para melhorar o plantio, para recuperar solo, para tudo. Eu vi um estudo uma vez que dizia que a gente podia triplicar a produção agrícola e pecuária sem desmatar 1 metro de mata, só recuperando terra degradada. Só que recuperar terra degradada é mais caro do que desmatar, então as pessoas vão e desmatam. Viu, Miriam? E eu trago uma situação da medicina que hoje ela tem uma evolução muito grande. É a questão, se a gente pegar a similaridade entre a desordem agrícola, venenos, a medicina também é remédio. Só que eu quero tratar assim como o empreendedorismo integrativo, assim como a medicina integrativa trata os cuidados. Nós temos tudo o que nós precisamos. Então, se não depreciar a natureza, ela se vira, ela dá um jeito de se recuperar. Agora, o que a gente não pode, é claro que o nosso corpo, talvez ele tenha a resistência que a natureza tem, porque senão a gente já tinha morrido fazia tempo, né? A medicina integrativa, ela nos corrige com aquilo que nós possuímos. E a natureza também nos ensina. E eu falo sobre o empreendedorismo integrativo, que é um pouquinho disso que você falou, sobre colocar situações das pessoas que fazem o produto na área de venda. Eu sou fã da venda, então eu digo que tudo tem que se vender. Então uma ideia... vender uma ideia. E esse empreendedorismo integrativo, ele traz... Eu tive uma experiência esse final de semana em um shopping aqui da cidade, eu fiquei impressionado. Porque... a sustentabilidade, para mim, ela também tem a ver com a parte... O que seria uma cultura sustentável? Aquela cultura que se mantém no processo evolutivo. E não tem um shopping de uma cidade que não conta a história da cidade. Eu fiquei pensando, se eu fosse um turista, o que eu viria aqui? Mais do mesmo, né? Então, você entende que como o turismo, a cultura sustentável, a consideração de garantia de uma imagem, uma identidade de um local preservada faz com que as pessoas tenham honra e orgulho. Então ela não estraga, porque a gente só cuida da nossa saúde quando a gente sente uma dor. Mas essa dor já está latente, né? Se a gente pudesse corrigir isso com o empreendedorismo integrativo, pegando áreas da medicina que vêm a corrigir algo
pela capacidade de restauração que nós mesmos temos, é só olhar lá pro, como você acabou de falar, aquele pantaneiro. É só entender como ele trabalhava e trabalhar em escala naquele formato, não num outro formato. É que, na verdade, a civilização moderna, Verdade. desde a Revolução Industrial, a gente baseou todo o conhecimento, toda a educação do mundo todo numa visão de mundo muito fragmentada, muito sectária. Exatamente. Na medicina, na matemática, na física, em tudo. Aí precisou ver o Einstein na década, já na segunda metade do século XX, o Einstein e os demais físicos, né? De pós 1950, que vieram mostrar que essas teorias cartesianas, elas estavam equivocadas, que não é assim que a vida funciona, né? A vida funciona toda integrada. Todos nós, se você olhar para o nosso corpo, nós somos formados por sistemas, né? O sistema circulatório, o sistema respiratório, o sistema urológico, que se conversam, que se integram. Então, se você cortar o teu dedo e não cuidar daquele corte, você pode morrer. Você pode ter uma infecção, uma septicemia. E assim é na Terra, e nós somos parte da natureza. E todos os sistemas, os ecossistemas, inclusive o ser humano, eles vão se integrando até a biosfera. Então, tudo o que o velho índio dizia, né, o que se dizia lá atrás, que os sábios, as civilizações antigas, os nossos indígenas, os hindus, os egípcios antigos, todos diziam isso. O que você fizer para a Terra, você está fazendo para você mesmo. Porque vem o retorno. Né? Isso não é o retorno em termos de castigo, é a natureza que reage. É consequência, né, Miriam? É consequência. E é o que a gente está vivendo hoje. E uma coisa eu sei, porque eu estudo isso há mais de 30 anos. O planeta não vai acabar. E a vida não vai acabar, porque a vida vence sempre. O que pode ficar cada vez mais, e o planeta sempre sobrevive, o que pode ficar cada vez mais difícil é a nossa vida, é a vida da nossa espécie com qualidade nesse planeta. É a subsistência, né? É a gente conseguir se adaptar às novas condições climáticas, às nossas novas condições de falta de água, às novas condições de fenômenos naturais, né? Que estão aí colocadas, causadas por nós mesmos. Ou a gente muda, ou a gente muda. Eu acho. Viu, Miriam? Para mudar. Miri e Edson, é até engraçado, né? Tipo, não aprenderam a cuidar do planeta Terra, criaram o metaverso, né? É meio ridículo isso, né? É verdade. Né? Mas eu tenho muita esperança, eu não perco esperança. Todo dia eu acordo de manhã e digo assim, vamos à luta. Às vezes a gente sofre retrocessos enormes, né? A gente às vezes está com esperança de que nós estamos progredindo, de que o Brasil está progredindo no bom sentido, que o Brasil está protegendo suas florestas, que está melhorando as suas leis hídricas, que está investindo muito mais em educação, muito mais em cultura. Aí vem um retrocesso extraordinário, mas a gente resiste. Tá, Miriam, Tem uma pergunta que não quer calar, Miriam. Uma pergunta que não quer calar aqui. Está me acossando o cerebelo aqui. Cuidado. Você tem alguma previsão de vir para Campo Grande brevemente? Só me convidar, pô. Eu adoro Campo Grande. Eu tenho uma agenda meio complicada, mas eu adoro. Só me chamar. eu já, com essa pergunta do Edson, já fico com vontade de montar um evento, né, para falar sobre esse tipo de assunto. Mas assim, Miriam, então, se a tua ideia da esperança e talvez a gente pensa no macro, né, porque o macro a gente entende que poderia transformar muito mais rápido tudo que a gente idealiza. Mas vamos lá, agora você tem mais um que te segue, porque eu vivo isso faz tempo, então pode ter certeza, então o teu trabalho, por mim, já está valendo a pena, tá? Então tem mais um nessa batalha, nessa legião. Aproveitar e convidar todos que estão nos ouvindo para nos seguir nas redes sociais. Ecoar Instituto, no Instagram, no LinkedIn. E o nosso site, onde a gente tem os artigos mais longos, mais profundos, é www.institutoecoar.org. Muito bem. Então, lá vocês sempre vão encontrar, toda semana a gente tem um artigo novo, a gente está abordando um tema novo, sempre ligado à questão da construção de sociedades
mais justas, mais sustentáveis e, portanto, mais felizes. Muito bem. A gente vai montar a matéria de hoje, tá? Por mais que tivemos aí os equívocos técnicos, né? A gente vai montar uma matéria. Se me permitir também, eu quero captar algumas informações lá do site para a gente poder promover no site da Rádio Jara. Acho que dá para escrever algo muito... A gente está à frente de um grande escritor aqui, um grande escritor que pode contribuir em fazer uma bela matéria sobre esse assunto. A gente não tem muito tempo mais, eu queria as considerações finais. Edson, alguma pergunta a mais para Miriam? Rapaz, É só o convite, né? Só falta a data. Eu estou sentindo saudade já. Obrigado, viu, Miriam? Obrigado por tua atenção de sempre, por tua afabilidade. E eu sei que é difícil, a tua agenda é muito congestionada, eu sei. Mas você nos honrou e nos brindou e brindou quem nos acompanha, tá? Muito esclarecedora e muito estimuladora também, sabe? Você estimulou muita gente a pensar 2, 3 vezes aqui na defesa do meio ambiente. Muito bem. Parabéns, Miriam, parabéns de coração, assim, é algo que eu defendo faz tempo, mas eu acredito que a gente tem que atrair cada vez mais pessoas. E um trabalho que a gente pode fazer, mesmo à distância, é captar todo dia uma pessoa que tenha consciência de que é importante ela preparar um lugar melhor para ela continuar vivendo, né? Porque não é só para os outros, a gente ainda vai ficar um tempo aqui, então a gente tem que cuidar da nossa casa. Parabéns, muito obrigado pelo seu tempo, de coração. E olha, meu recadinho final é o seguinte: o que muda o mundo não muda por decreto. A escravidão não acabou por decreto. A escravidão não acabou por decreto. As mulheres não conquistaram seus direitos por decreto. A gente não acabou com a discriminação racial, que até pouco tempo atrás existia tão forte, né? Nada disso acaba por decreto. Acaba pela conscientização e mobilização da sociedade. Então, vamos nos mobilizar, porque a gente pode mudar muita coisa. Já mudou muita coisa, vai mudar muita coisa. Muito obrigada, e eu estou sempre à disposição de vocês, meus queridos amigos da minha terra, do Mato Grosso do Sul. Um abraço muito forte a vocês. Muito bem. Eu apresento o programa Meu Bairro, Meu Negócio, aqui na Rádio Jara, tá? Então, vamos marcar um bate-papo também sobre o empreendedorismo sustentável, ensinar as pessoas que é possível a gente ganhar dinheiro e sem destruir nada, agregando valor à vida das pessoas e cuidando desse ecossistema que a gente faz parte, né? É meio burro a gente destruir aquilo que é nosso, né? Tá bom, Miriam, muito obrigado para quem esteve. Grande abraço. Amém. Fica com Deus e até mais, tá? Até mais. Tchau. Bom, vamos lá. Edson, que entrevista. Uma aula, né, Edson? Não foi só uma entrevista, né? Foi uma aula que nós tivemos aqui sobre sustentabilidade. Eu não vim aqui para a Rádio Jara por acaso. Aí, ó, você viu. Que bacana. Assim, a gente passou um tempinho aí, pedir perdão aos anunciantes que não estiveram aqui, mas eu tenho certeza que quem esteve aqui ouvindo vai ficar ligadinho para saber quem... O celular aqui está cheio de acesso. Aqui, quem está acreditando nesse trabalho que nós estamos fazendo. E assim, a Rádio Jara, ela tem esse cunho tanto social, mas também eu digo que quando a gente pensa na sociedade, né, a gente nunca vai deixar de pensar no meio em que a gente vive, que é onde a sociedade está estabelecida, né? Rádio, né? Rádio é um meio de comunicação, e o meio de comunicação ele tem uma responsabilidade. Eu sempre digo o seguinte, quando me perguntam, Edson, Edson, você é jornalista imparcial? Eu falo, não existe. É uma lenda, é um mito. Não tem jornalista imparcial. Porque seria impossível um jornalismo imparcial. Seria impossível. Porque o jornalista ele tem que ter um compromisso. Sim. Ele vai escrever para as pessoas lerem o que ele escreveu, o pensamento dele. Então ele tem que ter um compromisso. Ele pode ter um compromisso para a sociedade, pode ter um compromisso consigo mesmo, para um pequeno grupo, ele tem que ter um compromisso. E como rádio é um dos meios de comunicação de massa, ele tem que ter um compromisso com a massa. Sim. Entendeu? Então, na medida que você coloca no ar um programa, ouvindo uma pessoa que vai falar sobre como defender o meio ambiente de agressões, como reaproveitar bem o material descartável, é um benefício para todo mundo. Todos sendo benefício ganhados. A, B, C e D. Quando se fala em empreendedorismo, é para todo mundo. Sim. Principalmente para quem não é ainda, não descobriu que pode ser um empreendedor, entendeu? Então, a emissora está de parabéns aqui. Show de bola. E gratidão também porque essa entrevista foi possível, porque você articulou isso aí. Tá, mas falando ainda, a gente tem um tempinho aqui, nós temos agora
alguns minutos. Nós estamos em 18 horas e 22 minutos. Até às 19 a gente vai com bate-papo. Tem bastante coisa para a gente falar. Mas emendando aqui do assunto do turismo, eu acredito que o que foi entregue hoje à comunidade, eu digo mundial, né? Porque o que foi entregue aqui em Campo Grande corresponde e afeta a população mundial, porque passa a se ter acesso a uma vitrine do nosso Pantanal, né? Que é o famoso, agora, Bioparque Pantanal, né? O famoso Aquário do Pantanal, que levou aí uma década para, enfim, estar pronto. Como você vê isso, Edson, para a nossa sociedade, falando em turismo, em sustentabilidade, como que você percebeu essa questão aí? Bem, eu creio ser interessante, né, dar uma rebuscada na história desse projeto, que no governo de Wilson Martins, governo dele em 1995 até 98, um dos principais projetos que ele tinha era o projeto Pantanal, que era um projeto assim de saneamento, eram processos que tinha um foco de sustentabilidade, mas primeiramente era questão do saneamento, drenagem, pavimentação. Um processo ambicioso, com recursos, se não me engano, do BID, Banco Interamericano. Aí veio o governo de José Auxílio, o Zeca do PT, veio o governo dele, e uma pessoa, se não me engano, eu acho que ele é arquiteto, o Espíndola, levou para o Zeca essa proposta de se criar o Aquário do Pantanal. E o Zeca, o governador, se empolgou e foi fazer conversa, estabelecer contato, mas não conseguiu tirar do papel. Aí o governo do André Puccinelli, né, foi, claro, com alguns ajustes, viabilizou recurso, deu início. Eu creio que a falta de planejamento, não é eficiente, eficaz, Sim. Um planejamento que tivesse começo, meio e fim, né, dentro da provisão de recursos que existia, não permitiria que essa obra fosse procrastinada, protelada, levada tanto tempo à frente. Hoje, o governo de Reinaldo Azambuja entrega outro nome, o Bioparque. Veja bem, eu pessoalmente, é uma questão pessoal minha, eu tenho algumas dúvidas em relação a certas convenções que para muitos parece correto. Por exemplo, zoológico. Eu queria entender o zoológico como um centro de recuperação de animais, de ciência, de salvaguardar animais. Eu entendo que existem animais que já não conseguem mais voltar para a vida, para a vida primitiva e que tem que ficar mesmo num zoológico. Tudo bem, mas não funciona sempre assim. Houve um avanço na questão dos circos. De né? não permitir os animais. Eu me divertia muito com o elefante, com o macaquinho, com aquela coisa, mas não tinha noção do que se representava. Eu até assisti os filmes de como que pegavam esses animais. E era uma violência extraordinária. Sim. Filmes que ganharam Oscar, inclusive. O Aquário do Pantanal, ele não pode ser só uma vitrine de atração turística, um demonstrativo do potencial ecoturístico aqui em Mato Grosso do Sul. Ele tem que ser, acima de tudo, um ponto de referência de estudo e de conscientização da sociedade sobre a importância de preservar esse bioma que está sendo seriamente agredido. Sim. Né? Extremamente agredido. Então, eu acho que quando a pessoa chegar nesse Bioparque do Pantanal, né? Quando a pessoa chegar no Bioparque do Pantanal, a pessoa já tem que chegar já sendo recebida por uma palavra de chamamento. Olha, você está chegando aqui para se unir a nós que queremos salvar o Pantanal. O seu dinheiro é importante para o turismo, é importante para a economia, para a receita do Estado, entendeu? Mas é muito mais importante para o estudo que a gente está fazendo para preservar a onça, o coati, o tatu, a cutia, que estão morrendo aí no asfalto nessa área que deveria ser uma área preservada, intacta, a área chamada Parque dos Poderes. Infelizmente, ela foi concebida para não ser isso que está aí. Isso que está aí é uma agressão à luz do dia, sabe? É uma área que
não deveria ter posto de gasolina, não deveria ter essa febre, essa volúpia de expansão urbana. Então, esse aquário, né, esse bioparque, ele deveria ser o limite para as pessoas chegarem e contemplarem, você entendeu? Eu sempre fui a favor do projeto com essa concepção, né? E eu espero que essa concepção vigore, perdure, se imponha. Caso contrário, se ficar só o interesse financeiro, o interesse do lucro, vai tudo por água abaixo. Exatamente. É um bom dinheiro investido, né? Eu digo que daria para trazer bonito para Campo Grande com esse dinheiro, daria para fazer isso. Que, como o Edson está falando, que seja empregado de forma inteligente e com planejamento. Exatamente. Eu digo que vários lugares do mundo ensinaram como fazer. O governo atual, desculpe interromper, o governo atual, ele concluiu esse projeto porque não tinha outro jeito. Sim. Já tinha sido levantado, parece que tinha 70% ou 80% das obras prontas, 70%, e ele teve que concluir, para não desperdiçar o dinheiro que já havia uma parte desperdiçada. Então, o governo teve que concluir. Mas, poxa, se vai concluir, o que custa você replanejar para fazer isso que você está dizendo? Na África, né, os antigos caçadores de animais hoje são os que levam os turistas a conhecer onde que está o habitat dos animais. O que antes era o matador do leão, da onça, hoje ele é o cara que mais preserva. Né? O cara que vai matar o elefante para pegar o marfim. Então hoje se cuida muito disso. Então, claro, nós ainda estamos numa região muito privilegiada, nós ainda temos, né, uma preservação resistente a muita degradação. Ainda é só agricultura. Ainda é só agricultura. Eu me esqueci de falar, quando a Miri estava falando aqui, ela falou uma coisa assim, a natureza vai resistir, o ser humano que vai sumir, mas eu estou dizendo o seguinte, o Pantanal ele tem condição de se recuperar de algumas coisas, mas é um bioma frágil. Sim. Nós não temos ideia de quantos animais são mortos nas estradas que avançam pelo Pantanal. Não só na 262, que é a estrada asfaltada, mas nas estradas vicinais, essas estradas aí, pelas caminhonetes, pelos caminhões. Nós não fazemos ideia do quanto que se captura de peixe às escondidas, com petrecho proibido, com redes. O quanto que o turista de pesca vai para o rio, em Porto Murtinho, em Corumbá, em Coxim, em Miranda, vai para o rio, ele não vai para pegar o peixe para ele comer. Ele vai para pegar o peixe para mostrar na fotografia. É quantidade, vai fazer um amigo para disputar quem pega mais. Você entendeu? Claro que não estou generalizando, mas uma grande parte. Olha, se de 100 turistas, 5 fazem isso, o estrago está feito pelos 100. Você entendeu? Então, eu não estou nem incluindo aí os incêndios criminosos. Tem incêndio criminoso? Tem. Tem incêndio de manejo. Né? Mas isso hoje nem existe mais incêndio de manejo, porque hoje todo mundo quer tirar o pasto, quer plantar eucalipto, quer plantar soja, sabe? Entendeu? Então, que o aquário do Pantanal, que o bioparque do Pantanal tenha, como você disse, a visão do empreendedor, a visão do cara que conserva, que sabe que vai precisar disso amanhã, depois de amanhã, o filho dele, o neto dele também. Então, ele vai cuidar para que essas gerações futuras possam usufruir disso. Exatamente. E nós estamos numa região muito propensa a fazer muito, mas muito dinheiro com isso, desde que seja ordenado. Exatamente. Hoje nós temos lugares no Brasil, de forma inteligente, exploram conscientemente a natureza. Então, todo o dinheiro investido, ganho do turismo, ele é uma boa parte dele reinvestido. Eu digo que a parte privada ela faz com excelência isso. A gente precisa olhar para exemplos a nível mundial de como que cuida, como que vende, dar condições financeiras para essas famílias que fazem parte do ecossistema, que vivem de lá e estão sofrendo com essa parte. Então, assim, que o Bioparque Pantanal seja uma referência para as pessoas virem e saberem de onde ele surgiu, por que ele surgiu, por qual motivo ele existe, qual é o papel dele representando uma mensagem para que as pessoas entendam. Isso ali é uma fragmentação do que nós temos de maior riqueza, que é o Pantanal. Então, que seja muito bem utilizado esse empreendimento grandioso, muito bonito pelo que vi as imagens, eu não pude hoje ir lá, mas eu quero conhecer para que as pessoas possam realmente
ir lá e entender. E se questionar, será que o que está aqui bonito lá no habitat natural é assim também? Exatamente. Posso acrescentar uma coisa aqui, Ederson? Posso? Sim, claro. O seguinte, eu estava comentando com uma amiga, com você, que a gente tem aí 17, eu falei 17 porque eu vi uma reportagem dizendo que há 17 modalidades diferentes de turismo. Eu acho que tem mais, mas não. Mas aqui eu vou citar alguns. Turismo rural. Você pode acrescentar, incorporar as propriedades. Hoje tem várias propriedades fazendo isso, mas é preciso haver um modelo, né, um modelo de sistematização desse processo, né, de estrutura e tal, recepção. Turismo ecológico, né? Turismo fotográfico. Tem o turismo de observação de pássaros. Sim. Você pode fazer, que é uma coisa, em alguns lugares do mundo isso é uma febre. É o turismo contemplativo, Contemplativo, né? O turismo cultural, esse que eu vou deixar para depois. Turismo de eventos, né? De esportes radicais. Mato Grosso do Sul tem espaço para esporte radical, que é uma coisa de doido. Sabe, tem muito lugar aqui, sabe, para esporte radical. Corredeiras, montanhas. Turismo de estudantes, estudantil, né? Turismo científico, turismo, agora os dois que eu queria citar, cultural e gastronômico. São duas fontes excepcionais. E que andam de mãos dadas, de renda. Né? Hoje, para você ter uma ideia, eu não sei se há exagero no que eu vou te dizer, mas se não é verdade, está muito próximo de ser. Hoje, a área de gastronomia é uma das que mais geram empregos. Sim. Quem faz os cursos de gastronomia, quando eles terminam os cursos, eles já têm uma carta de oportunidades de emprego fora de Campo Grande, fora de Mato Grosso do Sul. Tem gente que saiu daqui e já foi para a Europa, sabe? Tem gente que já está em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, você entendeu? Então, é tudo para trabalhar na área de gastronomia, porque é um dos nichos do turismo. E é um nicho cultural que você não tem nem como comentar. Sabe? Quantos festivais que nós temos aqui no Brasil que atraem milhares e milhares de pessoas, né? Podemos ter aqui no estado tantos festivais emblemáticos como esse de Bonito. Nós temos lugares maravilhosos, Bonito Corumbá, né? E cidades até não tão expressivas o que mapa turístico possuem, né? Exatamente. Aqui ao nosso entorno de Campo Grande, são dezenas de cidades pequenininhas que têm uma cultura incrível, tanto gastronômica quanto da questão de identidade. Eu falo que ter identidade é muito importante. Nós não somos só Pantanal, né? Nós somos pessoas que vivemos no Pantanal, então tem muita coisa para ser mostrado. Então, hoje foi entregue, né? Então foi um marco aí na história da entrega, do tempo para ser entregue, esse famoso aquário do Pantanal, agora o Bioparque Pantanal. Então, nesse dia 28, a história, né, começa. Agora os portões foram abertos, temos 4 meses de entrada gratuita. Isso eu vi na reportagem do ms.gov, que é o site, né? Agora não sei se isso é gratuito, porque a concessionária deixou de lado essa administração, tá? Mas a estratégia vamos lá, a questão é saber o porquê, mas tudo bem, vamos aproveitar esses 4 meses, levem suas famílias, divirtam-se, contemplem, divulguem a nossa cultura pantaneira, né? Eu acredito que tomara que colocaram lá também um pouquinho da cultura pantaneira, não somente a natureza. A consciência é muito importante, saber que existem pessoas ao redor. Os animais chegaram antes, mas tem pessoas que conviveram por muitos anos junto com esses animais. Então, tomara que tenha um pouquinho da história do sul matogrossense ali também. Né? Exatamente, claro. Exatamente. Tá, vamos um pouquinho aqui, uma música, né? Porque o Gino deve estar nos ouvindo ou não, mas ele vai olhar todo esse programa que é incrível. Até agora, a entrevista com a Miriam do AILIB, lá de São Paulo, falando sobre sustentabilidade. E vamos lá com Djavan, Flor de Lis, pode ser, Edson? Pode. Muito bem, vamos lá. Tá Vamos lá. Então, daqui a pouquinho a gente volta depois do Djavan e dos nossos comerciais. Muito bem, de volta aqui, eu, Ederson José Engler e Edson Moraes, apresentando hoje o Jara Notícias. Jara Notícias que tem a direção da Edna Rondon, a apresentação oficial do nosso âncora, Gino Rondon, que hoje eles estão em Rondonópolis ministrando um treinamento.
E nós assumimos aqui, né, e hoje tivemos o privilégio de ter aqui junto conosco a entrevistada diretamente de São Paulo, Miriam Duailib, falando sobre o projeto do Instituto Ecoar, 30 anos de história desse instituto, defendendo o empreendedorismo sustentável, a sustentabilidade nos dias que tanto se destrói, né, Edson? Então a gente foi muito, muito beneficiado desse bate-papo, foi muito para mim, muito enriquecedor. E a gente falou um pouquinho também sobre a inauguração, a entrega do Bioparque Pantanal, o famoso aquário do Pantanal, depois de 10 anos, hoje está com os portões abertos para a gente poder conhecer. Então, também um feito histórico aqui para a nossa cidade, para o nosso estado e, por que não dizer, para o mundo todo, né? Então, vamos poder mostrar um pouquinho da nossa região, da nossa natureza. E essa semana, Edson, tivemos aí o pronunciamento do presidente sobre quanto à candidatura dele. O quanto isso impactou. Põe o teu ponto de vista aí, que sempre é muito inteligente. Fale um pouquinho, Edson, então, sobre essa situação aí, desse pronunciamento aí do presidente. Bem, se me permite, né, quem nos acompanha, antes de mais nada, eu quero desejar, em meu nome, em nome da minha esposa, em nome da minha filha Mariana, do meu filho Rodrigo, de aniversário do outro filho meu, do caçula, Paulo Henrique Cabaleiro Moraes, fazendo 31 anos. Parabéns, então. O que nós damos para ele é amor. Eu acho que isso diz tudo. Nós te amamos. Bem, a disputa presidencial, ela está nos seus preâmbulos ainda. Nós temos dois prazos aí alguns prazos para serem vencidos, que os partidos precisam cumprir. Mês de abril já é esta semana, é evidente que as pré-candidaturas já tem que estar abanando a sainha, né? Botando o pezinho na rua, de uma forma pré-oficial. Já tem data prevista, Edson, assim? A campanha vai começar mesmo, a campanha oficial, 2 meses, agosto e setembro. Uhum. Mas o posicionamento do candidato... Em abril, né? Mas o posicionamento de quem vai ou não vai até que dia, oficialmente? Assim? O prazo, eu não tenho certeza qual dia que Mas é meados de abril, né? Não. Para lançar candidatura, não. Até no prazo de eleição pode lançar candidato. Então por isso que dá uma confusão, né? Porque não sabe quem vai... O que tem é o seguinte, agora dia 2 é o prazo final para quem é, por exemplo, prefeito, porque esse candidato a governador, ele tem que renunciar ao cargo de prefeito. Então ele aí não pode que tá. se afastar, se eu perder eu volto. Não. Se ele for candidato a governador, ele vai sair da prefeitura de vez e passa o lugar para vice. Se a vice for candidata também, a outro cargo, também tem que se afastar e passar, aí assume o presidente da Câmara. A incógnita aí. Então, é desse jeito. Bom, pelo PL, o presidente Jair Bolsonaro ontem deu a sua arrancada como candidato à reeleição. Tinha a seu lado os seus fiéis escudeiros, né, e já deixou no ar um questionamento sobre quem será o seu ou a sua vice. Né. Ontem estava o general Heleno ao lado dele, sério, circunspecto. Até o momento, quem era o cotado para ser o vice do Bolsonaro é o general Braga Neto, que é o seu chefe da Casa Civil. Né? Mas ele já definiu que o seu candidato a vice-presidente vai ser um oficial do Exército, é um militar, mas vai ser oficial do Exército. Ele quer ter o apoio das Forças Armadas. Não abre mão disso. Até porque ele joga na perspectiva, na hipótese de ele ter que recorrer às Forças Armadas para alguma eventualidade. Então, ele, com segurança, ele já desenhou esse quadro. O grande desafio do presidente da República hoje, ele tem 2 grandes desafios. Um é enfraquecer a candidatura de Lula, do PT. Ele lidera todas as pesquisas, embora tenha tido um pequeno declínio. Né? E o outro incômodo para o presidente, esse que eu acho que é o mais sério, que os analistas
consideram também os mais sérios analistas de Brasília, que é a questão da inflação, né, a questão da economia. Né? O presidente liberou agora, está liberando uma série de bondades aí, mandou antecipar o 13º, está liberando o fundo de garantia, o PIS, PASEP, entendeu? Tudo isso ele quer contrabalançar o incômodo do custo de vida que subiu acentuadamente. A gente fala muito da gasolina, do combustível, né? A gasolina realmente subiu demais e ela impacta em tudo. Mas quando você vai fazer uma avaliação mais cuidadosa, mais meticulosa, você vai ver que os gêneros alimentícios puxaram demais essa carga inflacionária. Você vai comprar tomate a R$12, um pacote de meio quilo de café a R$15. Entendeu? Então, tudo isso joga contra o presidente. Né? Ele vai dizer, não, eu tive aí pandemia, eu herdei um governo complicado, cheio de dívida, entendeu? Compromissos que não foram cumpridos, né? Conjuntura internacional, muita coisa. Ele pode jogar, inclusive, não, mas hoje, por exemplo, o dólar baixou, mas baixou por quê? Porque a gasolina subiu demais, porque o custo subiu demais. Então, ele vai ter consigo, né, um grande fator de sustentação, que ele ainda tem uma base muito forte. Ele ainda representa, quem não é bolsonarista por gostar do Bolsonaro, vota no Bolsonaro por não gostar da esquerda, por não gostar do PT, né? Por achar que o PT é tudo aquilo que foi dito, né? O partido dos petralhas, o partido, né, do Lula e tal, aquela coisa toda. Então, ele tem uma base muito, muito forte. Tão forte porque ele vai enfrentar um candidato forte, o Lula, e esses dois praticamente aniquilaram a chamada terceira via. Eles patinam. Está ali disputando o terceiro lugar, né, em todas as pesquisas de opinião. Ciro Gomes e Sérgio Moro. A diferença entre eles é residual, fica dentro do limite da margem de empate técnico. Uhum. Então, a disputa presidencial está polarizada entre Lula e Bolsonaro. Estamos ainda no final de março. A eleição é em outubro. Faltam 7 meses para a eleição. É tempo para que muita coisa mude, porque muita água vai rolar por baixo da ponte, ainda há tempo. Tem chão. Mas, só que esse chão que resta, que é um chão longo, ele não vai ser ocupado por candidatos que disputam a terceira via, querendo se diferenciar dos líderes de uma forma equivocada. Em Edson, a gente poderia falar assim como uma corrida de Fórmula 1, os dois que saem na frente são os que vão disputar literalmente lá na final. Em princípio sim. Não, é pelo que mostra, né? Tipo, né? A lógica indica esse desdobramento, esse processo. Só que em política a lógica nem sempre prevalece. Né? E aqui tem uma parte da notícia da Folha Press que diz que, né, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que lançará sua pré-candidatura em evento neste domingo, que foi ontem, dia 27. Ainda que a campanha tenha mudado as características do encontro do partido após alerta de advogados sobre os riscos de crime eleitoral. Cogitam essa questão aí que já agora vão olhar, mas isso é mais boato, tem uma veracidade, porque a conjuntura de anúncio de pré-candidatura normalmente ele se dá a ambientes internos de partidos, né? Ederson, é estranho, né? A palavra, né, é algo perigoso, mas também é algo muito manipulável. Quando você fala em proibição em uso de evento, de uso de acontecimento, uso de espaço como forma de propaganda eleitoral, é uma coisa que fica até relativa, porque veja bem, o que vai caracterizar que é um ato eleitoral? Se alguém pedir voto, mas ninguém está pedindo voto. Ninguém pede voto. O festival Lollapalooza. O Lollapalooza foi lá, diversos artistas lá foram lá e fizeram propaganda. Fora fulano, viva fulano. Você entendeu? O público aplaudiu, não sei se vai. Ontem, no ato do PL, o discurso do presidente foi um discurso de candidato.
Normal, eu Anúncio não de vejo nada uma disso. pré-candidatura. Anunciou. Não, e eu não vejo nada de agressivo, não tem, é um ato político. O partido político fez o quê? Disputa eleição, é coisa normal. Ele falou que usou a linguagem que ele quer usar, aquela linguagem messiânica, mas é o jeito dele. Falou que vai ser a luta do bem contra o mal, ele dizendo-se o bem e o Lula o mal. Ele está estabelecendo já os parâmetros de divisão, né? Quem tem uma cerca ali, ele quer separar essa cerca. Então, é o discurso dele. Então, essa questão da legislação eleitoral é uma coisa muito ambígua, porque, veja bem, se você fizer uma coisa escrachada, aberta assim, ostensiva, né, pedindo voto, tudo bem, mas ninguém faz isso. Mas faz semelhante, faz coisa semelhante. O PT vai fazer um evento depois da manhã, o PDT vai fazer outro evento depois da manhã, o Lula vai discursar, o Ciro vai discursar, o Moro, pelo Podemos, vai discursar. Ele vai falar assim, olha, eu quero um governo que cabe que você... Ele está pedindo voto. Eu quero um governo diferente desse que está aí, esse aí não está me parece, o meu vai ser melhor. É meio estranho, né? Porque assim, descrachadamente o posicionamento, fala assim, vote em mim, só que de uma forma displicente, que você não pede com tanto êxito. É uma sutileza paquidérmica. Porque ele está no palanque eleitoral, ele não tem como fugir Tipo, disso. eu vou jogar, então, né? Exatamente. Chega a ser engraçado. Claro que vamos lá, usar da parte de poder de mídia para falar coisas assim que vão fazer sentido para discussão, né? Não, e as mídias sociais detonaram o TSE. Eles pedem voto o tempo todo, o dia inteiro. Você abre o Facebook, por exemplo, você é o dia inteiro. O pessoal. E aí louve-se aí a organização e empenho dos bolsonaristas. Eles dominam essa área. Eles têm uma presença quantitativa extraordinária, uma coisa de doido. E aí eles pedem voto o tempo todo, estão pedindo voto desde o ano passado. Ele fala, pandemia, vai vacinar os caras lá, Bolsonaro 2022. Vai lá, com a terceira dose do Bolsonaro 2022. Não, quer dizer, então... Tipo, ele pedir é o de menos, né? Muito bem, agora 18h55, já estamos aqui no finalzinho do programa, passou 2 horas, hein, Edson? E a gente acreditava que nós não íamos dar conta, mas aqui estamos. E na próxima semana... Eu nem sei o que eu fiz aqui, eu nem sei como eu... Não, mas fizemos um trabalho bem feito, passamos aí pelo processo dessas 2 horas no Jara Notícias. Semana que vem teremos aí Gino Rondon de volta aqui conosco, então vai ser uma honra. Agradecer a Jocely Jara, né, quem criou e começou toda essa questão aqui da Rádio Jara, e é por isso que nós estamos tendo a oportunidade de anunciar tudo que nós estamos anunciando. Eu fico muito feliz por poder participar desse projeto, por poder fazer isso, e a gente quer fazer sempre mais e mais. Edson, muito obrigado pela tua presença. Cada vez eu aprendo mais um pouquinho sobre como me comportar, como saber de assuntos tão importantes. E então eu sempre saio ganhando nesse jogo aqui, hein? Sem ensaboar a gasolina, eu também aprendo. Aqui é um aprendizado recíproco. Eu agradeço a Jocely, né, a rádio, a você e ao Gino pela oportunidade que me está me dando de contribuir um pouco, né, com o meu modesto conhecimento. E eu estou realizando um sonho, na verdade, porque eu comecei a minha carreira em 1974, diante de uma latinha, né, diante de um microfone, né, por um acaso. Né, e depois eu fui para o jornal impresso, deixei de fazer rádio. E depois de, acho que 45, 50 anos, eu estou aqui. Depois de 47 anos, né, de jornalismo, depois de 40 anos. Aqui. Uma honra para a Rádio Jara. Muito bem, para finalizar aqui então o nosso programa Jara Notícias dessa semana, lembrando que semana que vem às 17 horas aqui do horário do Mato Grosso do Sul, até às 19 nós estaremos aqui mais uma vez. Eu volto... Desculpe. Sim, pode. Provavelmente na segunda-feira com o Cid Queiroz. Opa, olha só, então já... A banda Renato e seus Blue Caps. Vem história por aí, hein? Então fica ligado, muita história. E esse é o compromisso que Gino Rondon... Posso falar? Pode, claro. Já para os nossos companheiros de audiência aqui. Brevemente teremos também algumas figuras como Arthurzinho, ex-jogador, né, do Operário, o outro ex-jogador também, Larry, né, com quem inclusive já conversei, já estamos aí na linha para falar com o Roberto Dinamite,
Não sei se vai ser possível agora trazer o Zico. A gente quer colocar essas pessoas no ar aqui, estão terminando já, porque são pessoas que elas servem de estímulo e de exemplo para a juventude, para as crianças de hoje. Sim. Tem histórias bonitas, histórias boas, histórias positivas, sabe? Histórias de afirmação, de caráter, de cidadania. De então, superação. Né? de superação. Então são pessoas que nos interessam também. Ó, grandes nomes aí, então, fica ligado, Jara Notícias, trazendo muito jornalismo, conectando a cidadania. Para finalizar, vamos aqui, Grupo Acaba, Ciranda Pantaneira, para valorizar a nossa região aqui, como é de praxe o nosso querido Gino Rondon, finalizar o Jara Notícias com uma música da nossa região. Gratidão a Miriam do Ailib pela presença dela aqui conosco. Parabéns, João Victor, nosso técnico, conseguiu nos salvar. Edson, muito obrigado. Fiquem com Deus, um forte abraço. Eu volto na quarta-feira, tá? Com o programa Meu Bairro, Meu Negócio. Até mais.